Boa tarde, estamos hoje aqui com os nossos primeiros convidados do Hobbycast Interesse Geral. Nós vamos tratar hoje sobre a ação do Fundo de Garantia. Esse assunto vai interessar muita gente, porque hoje já tem mais de 55 mil ações na Justiça pleiteando essas diferenças de fundo de garantia. Então, hoje, para conversar sobre esse assunto, trouxemos aqui o Dr. Caio, Dr. Baltazar. Queria agradecer a presença de vocês. Tudo jóia? Como é que estão, doutores? Fica à Tudo bem, vontade. graças a Deus. E você, Robson? Show de bola. Antes da gente iniciar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são aquelas empresas que estão acreditando no nosso projeto, no nosso programa. Esse programa ele vai estar sendo transmitido hoje ao vivo no YouTube, mas também tem link dele no Facebook, né, para a pessoa acessar. E depois vai estar gravado à disposição para quem quiser acessar a qualquer momento. Tá joia? Queria pedir também para quem está assistindo se inscrever no canal, curtir o canal, compartilhar com os amigos para poder fortalecer aí essa cena que a gente está criando de diálogo entre assuntos importantes de interesse social para o pessoal. Primeiro patrocinador, Cervejaria Artesanal Golart, telefone 35 99253 1484, Casas das Cortinas, 35 99204 2266. Falar com a Andréia, ela conserta e confecciona tanto cortinas quanto persianas. Bateras Beach Passos, 35 99922 6060. Cabana Pizzaria, 35 99115 4139 3536 1616. Adams Hamburgueria, 35 99228 3974. Pousada Restaurante Recanto das Águas, Pesqueiro do Zé. Mercearia do Caçapa, 35 3536 2301. Adega do Lucão, 35 99751 0551. Instagram, Disque Lucão 0123. É isso aí, você viu? Tanto de gente apoiando o projeto. O negócio tá Muito bem. tá firme. Graças a Deus, né? Começando e começando bem. E aí, como é que estão as coisas, senhores? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer esse convite, Prazer. tanto para a gente como para outras pessoas, para estar assim, sabendo como está a situação, como é que está dentro do país, né, doutor Caio? Sim. Nós vamos quero agradecer primeiramente o Robson pelo convite e para a gente poder esclarecer sobre os andamentos das ações de FGTS que tramitam no país todo, né? Então, Isso, tem muita gente interessada nesse assunto. sim. E até já adiantando que ainda há possibilidade de pleitear na justiça essa correção do fundo de garantia durante esse tempo todo, desde 1999 até 2014. Sim. Esse assunto aí, eu lembro que quando a gente começou a fazer algumas ações pelo sindicato, né, coletiva, conversar com as pessoas e falar desse direito e reunir alguns documentos, a gente iniciou isso em 2013, né? Sim. A gente já está em 2022 e ainda não temos o julgamento da ação, né? Não. Teve um julgamento do STJ lá, do STJ, que ele antecipou alguma coisa, alguns juízes deram alguma sentença, mas a palavra final É do STF, Supremo, né? é do Supremo, então voltou tudo a estaca zero. Então ficou o dito pelo não dito, vamos dizer. Eles ainda têm possibilidade de entrar com ações, igual o Dr. Caio falou aqui, e tem chance, a chance é muito grande. Lógico que a gente sabe que tem que aguardar o julgamento no STF, mas enquanto isso tem que nos preparar, já ficar prontos para isso. Sim, eu lembro que a gente teve naquele primeiro momento ali de ações na primeira instância, juízes concedendo o direito de receber a diferença do fundo de garantia, né? Sim.
Sim. por trabalhador, outros falando que não tinha direito, né? Sim, O isso STF também falou que não tinha direito, mas o STJ, né? Falou que não tinha direito, mas a palavra final é do Supremo, né? E o Supremo já vem alinhado, não, né? Ele teve uma decisão parecida, né? De assunto parecido na ação dos precatórios, né? Sim, e foi Que justamente foi o que isso que houve motivou, o motivo, né? Sim, motivou a pleitear na justiça a correção dos fundos de garantias que anteriormente eram corrigidos pela TR e com a decisão do STF na correção dos precatórios, que ensejou o motivo maior de poder pleitear na justiça, aplicar o INPC. Eu ia fazer essa pergunta primeiro, a gente começar descrevendo o quadro, né, para as pessoas. O que é essa ação do Fundo de Garantia? Né, o que é a ação do Fundo de Garantia? Que direito é esse que está sendo pleiteado? Bom, igual eu já falei agora mesmo, as pessoas que tinham o Fundo de Garantia depositado desde 99 até 2014 era corrigido pela TR. Sim. Com a decisão do Supremo para a correção dos precatórios, ele reconheceu que a TR não fazia a devida correção, então o STF julgou que o INPC sim era o índice correto para fazer a correção dos valores depositados. E com isso abriu margem para se buscar a correção na justiça para os depósitos de FGTS. Sim, a TR ela foi reduzindo, né? Sim, ela de foi janeiro reduzindo. de 99 em diante. E o substituto passou a ser o INPC. Eu gostaria então de fazer uma lenda. Nós tivemos, foi em Minas Gerais a primeira ação que foi julgada, foi em Pouso Alegre. Foi baseado nela que nós entramos com as ações. Nós fomos vanguardistas. Foi. Aí, até na época, foi você, Robson, que buscou isso aí, e depois a gente conversando com vários advogados também nessa área. E a primeira ação que foi julgada foi em Pouso Alegre, foi um juiz federal que julgou lá. Sim, ele reconheceu. Reconheceu. Ele, quando ele fez o reconhecimento, muito bem embasado. Uhum. Depois, como você sabe, uma lei federal, em qualquer lugar que ela seja julgada, ela vale o país todo. Depois veio outros juízes de outros locais, Sim. de outras cidades, de outros TR, né, que é dos tribunais. Bom, o primeiro foi o TRF1, que é o tribunal nosso, que é Minas Gerais, são mais 13 Sim. estados, e da cidade de Pouso Alegre. Então, a gente fica até lisonjeado com essa... Que é iniciado, dado o pontapé inicial. Uhum. E disso aí, que desencadeou o tanto de processo que vai ser desencadeado ao nível de Brasil. Sim. Sim, e aí com a decisão do juiz de Pouso Alegre, juiz federal, houve um recurso por parte do ente público, que é a Caixa, e aí houve uma decisão a favor, e aí começou a fomentar essa busca pela correção dos depósitos de FGTS. E vários processos, como disse o Baltazar, foram se espalhando pelo Brasil, chegando à segunda instância, nos vários tribunais federais do Brasil, chegando aos recursos no STJ. O STJ começou a dar suas decisões e, insatisfeitos, os credores do FGTS, né, recorreram ao Supremo Tribunal Federal com base nessa ação de correção dos precatórios. E aí, com isso, com a chegada dessa ação lá no STF, houve um instituto da repercussão geral. Então, com a repercussão geral, uma decisão em um processo, ela vai refletir em todos os processos da mesma matéria, do mesmo objeto, para o Brasil todo. Uhum. E com isso, foram suspensos todos os processos de FGTS, de correção do FGTS, no Brasil todo. Esse remarcamento, né, de Sim. adiar e remarcar Sim. O julgamento desse processo, ele já aconteceu umas 2 vezes, né? Ou mais, hein? Eu não lembro, mas estou achando 2 assim.
Duas que foi de repercussão, mas a semana que vem vai julgar, depois de tal dia. Por que você acha que tá nessa remarcação e até hoje não julgou? Robson, A gente fala, começamos a juntar documentos em 2013, foi. Em 22, são 9 anos, né? Olha, Sim. eu até, quando a gente começou a entrar com as ações, envolveu o escritório tudo, inclusive o Bruno, né, que nos comunicou que é o... O que aconteceu? Nós lá, eu acredito que nós tivemos... Quer um cafezinho? Em termos... Um cafezinho pra nós. Tá, em termos de ações, eu acredito que nós entramos com mais de 780 ações. E fizemos uma ação coletiva para o sindicato, que é do Sindicom, porque ele abrange toda a categoria, né, Caio? Se Sim. me falha a memória. Sim. O que eu acho, Robson? O que assim, que eu entendo, talvez, que não está julgando? Você sabe que esse volume, esse valor vai sair da Caixa Econômica Federal, porque quem gera, que comanda o Fundo de Garantia no nosso país é na Caixa Econômica Federal. E é o terceiro maior banco, né, do país. É o terceiro ou quarto, não sei, maior banco do país. E é um banco estatal. Estatal. Tem 1 trilhão, não sei quanto. Agora, o que acontece? É um volume financeiro muito grande. O governo em si, você pode ver que muitas das coisas estão caindo lá dentro no STF, estão dando prioridade. Às vezes, muito mais é uma... Eu entendo que dá um parecer que é uma disputa mais política de que de trabalho, de que de direito. Sim. Não sei qual que é o entendimento do Caio e tal, de outra pessoa, mas... Fala disso. Mais ou menos nessa esteira, Robson, porque em se tratando de um banco público, uma condenação aí com repercussão geral vai condenar a Caixa a ter que desembolsar um valor muito expressivo. Eu estava vendo lá que parece que estava avaliado o impacto de 2 bilhões. Para mais. Todas as ações. Sim. Então, veja bem, atualmente o que a gente sabe é que a Caixa dá lucro, ao contrário de que se anunciava há alguns anos atrás. Então, eu penso que tem duas vertentes aí, vamos dizer assim. Se a Caixa é condenada a pagar, desembolsar valores até mais de 2 bilhões de reais, há um impacto no patrimônio dela, e por ser estatal federal, né, da União, ela vai refletir na administração do presidente da República. Sim. Se for esse ano, do Jair Bolsonaro, que é o presidente. Se for a partir de 2023, do presidente que for eleito. Tá? E então há um cunho político também de querer de quem vai pagar a conta, e até essa decisão do Supremo, o que a gente vê hoje aí o presidente da República não está alinhado com os ministros, com a maioria dos ministros sim, há uma queda de braço aí que a gente vê todo dia, há uma nova disputa. Então, no meu ver, essa decisão ela tem um cunho político e que vai sobrecarregar um ente público, porque, que é a Caixa Federal. Eu, pelo menos, converso com muita gente na rua, né, por causa do trabalho aqui com o sindicato, né, muita gente procura para saber e quer conversar, e você vê assim, a preocupação do pessoal está muito alinhada em, tipo, não quer pagar porque eu não tenho direito, ou não quer pagar porque não quer, né? Eu acho também que a questão é muito mais política do que jurídica, né? De ter direito financeiro. Ou não, né? Só para você ter uma noção, a Caixa hoje, ela é o terceiro ou quarto banco lá, primeiro é o Itaú, depois, ela tem enumerado 1 trilhão e 100 e não sei quantos bilhões. É muita grana. É muita. E acontece o seguinte, às vezes o pessoal não está sabendo, mas a maior parte do dinheiro que está dentro da Caixa pertence ao Fundo de Garantia. Sim. E ela trabalha com o Fundo de Garantia. A remuneração do Fundo de Garantia, eu vou para 40, eu tenho 40 anos
42 anos, que eu sou contador, além de advogado, faz 20 e poucos anos, né, cara, que nós formamos junto. Faz um jabá aí. Eu sou contador. Porque açúcar de graça também dá 5 quilos. É nessa esteira mesmo. Nessa esteira. Eu tenho 42 anos que eu trabalho em contabilidade. E como é que era antigamente? Tanto é que eles quebraram o banco, era o BNH, Banco Nacional de Habitação. Olha como é que era o nome do banco. Justamente o fundo de garantia foi para quê? Para gerar construções e mais. Eles viram que essa fatia é muito boa. Algum governo na época, não sei quando foi a extinção do BNH, passou para... Era todos os bancos. Foi lá, tiraram e passaram somente para a Caixa. Deram a galinha dos ovos pra Caixa. O pagamento, só para vocês terem uma noção, a remuneração do fundo de garantia, quer dizer, é muito baixa. Ela é 3% de juro. Anual mais TR, né? Mais TR, é a mesma coisa de nada. Foi baixando a zero. Foi baixando. A zero. Até zero. Tem pré. Ó, vamos lá. A Caixa tem cheque especial lá, né? É 8, 9%. E aí? Trabalha... Não adianta falar que ela vai só pegar o fundo de garantia e colocar lá para construção, não. Realmente ela trabalha com o valor do trabalhador. Sim. E às vezes, muitas das vezes, gente, o próprio trabalhador não tem condição de ir lá tirar o valor para financiar o imóvel. Emprestar o dinheiro que é dele. É dele mesmo. mesmo. Tomar o dinheiro que é dele, emprestado o dinheiro que é dele mesmo. Aí, só para vocês terem uma noção, para a gente ter uma noção, a partir do momento que liberou um salário mínimo para todos os brasileiros, olha o que foi uma aquecida que deu. Vamos falar assim, ó, vamos fomentar o país, vamos igual eles brincam, vamos dar chumbo aqui para dar tiro. Foi o chumbo que deu, foi o quê? O fundo de garantia, liberou um salário mínimo para cada um, deu bilhões. Não é milhões, é bilhões. Movimentou na economia, né? Excelente. Produto, né? Sim. Muito, muito. Até a própria... Vamos numa hipótese que o Supremo Tribunal Federal entenda que a correção deva ser pelo INPC e não a TR. E aí vai sair dinheiro da Caixa Federal e vai injetar o mesmo valor que sai, vai injetar no mercado. Sim. Entendeu? E muito mais. Não ainda. de uma vez, porque os processos estão tramitando. Sim. Creio que na própria decisão que o Supremo Tribunal Federal der nesse processo, ele vai traçar como é que fala? Os pagamentos, né? Os pagamentos. E vai puxar, eu acho que vai até haver um acordo, igual aconteceu com os planos econômicos do Collor, Plano Verão 1 e 2, que os bancos juntaram com o Instituto dos Consumidores para traçar um plano para fazer a correção e quem aceitar fazer um acordo, entendeu? E até a própria decisão do Supremo, ela tem que ver o efeito que ela vai ter, né? Se erga omnes, se vai ser retroativo ou não. Então tem várias coisas. O financeiro aí sim vai ser bem alto, igual você falou, 2 bilhões. Eu acredito que vai até mais, que tem que haver uma correção do valor de 2013 até agora. Porque a gente vive uma realidade de mudança no fundo de garantia, né? Em retroatividade, né? Sim. Que a reforma trabalhista, ela criou uma diferenciação, né? A partir de 2019, né? Foi a reforma? 17. A partir dali, o fundo era 5 anos, né? Retroatividade 5, mas antes daquilo, a retroatividade era de 30 anos, né? Sim. Então, a gente, por exemplo, entrou com a nossa ação em 2015, né? Foi. Estava pegando documentos desde 2013 e está pleiteando o direito do cara que começou a trabalhar em janeiro de 99, né? Então, quer dizer, pega muita gente, muito período, né? Mesmo quem saiu do trabalho. Retroatividade de 30 anos. Né? Então pega todo o período. Todo período. E mesmo quem já não... já aposentei, eu não trabalho mais para tal firma, mas trabalhei naquele... Todo mundo tem direito, todos. Naquele momento... Que eu queria colocar aqui, simples, né, que a gente vê muito o pessoal perguntar, para que ficasse clara a resposta, né, para o entendimento. Uma a ação é contra quem? É contra a fábrica? É contra a empresa que eu trabalho?
Não, a ação é contra a Caixa Econômica Federal. Exatamente. Então, quer dizer, não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver com a empresa que ele trabalha, porque Sim. se ele tiver fundo de garantia lá, ele vai receber a diferença. Mas a ação é contra a Caixa. Contra a Caixa não Federal. Contra a empresa. Sim. O erro não foi da empresa, o erro foi da Caixa. Foi da né? Caixa em Ela tinha fazer. que pagar um juros sobre aquele dinheiro que estava Sim. depositado e ela pagou Correto, menos pagou do que menos. deveria pagar. Sim. Sim, Então, isso o que mesmo. está sendo cobrado é o quê? Essa diferença do que ela pagou a menos, né? A empresa fez o papel dela. Sim. Foi lá e depositou nas suas datas corretas, nas suas datas oportunas, né? A Sim. partir daí, a Caixa que trabalhou com os valores. Os valores foi para a mão da Caixa. A Caixa que... Outra questão que eu vejo muito é as pessoas às vezes pensar assim, mas eu comecei a trabalhar só em 2005, né? 99 para frente. Não. É até bom você ter perguntado, é bem explicado. De 1999 até 2013, o cara pode ter trabalhado de 2012 para cá, em 2013. Pode ter trabalhado um mês em qualquer período. Isso. Qualquer dentro, período. né? Qualquer período. Dentro desse período aí que a gente tá falando aqui, de 1999 até 2013, que o Caio falou 2014, é porque vira o mês, né? Vira o ano. Então vai até dezembro. Então nós estamos falando 2014, que tem uns que entendem, vai até 14 de janeiro, assim. Mas nós estamos colocando até dezembro de... Tanto é que você pode ver 2013. que a gente... Porque o que acontece? Esse pagamento de juros menor do que deveria aconteceu dentro desse período. Sim. Às vezes eu trabalhei todo o período e vou ter Às vezes direito à não. diferença de todo o período. Todo o período. Ou às vezes eu trabalhei um pedaço desse período só. Sim. Né? Que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas eu tenho direito à diferença dos juros sobre esse Naquele período que eu trabalhei aí dentro dessa faixa, né? De Isso. janeiro de 99 a 2013, a dezembro de 2013. Outra coisa, Robson. A pessoa não tem como... Eu não vou ver o meu amigo quanto que ganhou. Não, nós trabalhamos do mesmo jeito, igual. São valores diferentes, cada um tem um valor diferente. A pessoa, às vezes, pegou férias em outro local, tem 1/3 de férias, tem incidência do FGTS. Tem sobre o 13º. Foi depositado, né? Depende do que foi depositado. Do que foi depositado, né? É muito difícil falar que deu igual. Sim. Fulano, ciclano deu igual. Pode acontecer, mas é a coisa mais difícil, porque cada um tem um valor recolhido. Sim. Cada um teve um valor à sua disposição ali, pode depositado. ter trabalhado algumas Sim. horas extra, mas Sim, tem ele isso aí também. vai ganhar essa diferença. Por isso é importante o extrato de Sim, FGTS, sim. porque nele tem toda a relação dos meses depositados e cada mês depositado tem a correção. Então, o cálculo vai ser em cima de cada mês. Isso. Um mês de, vamos pôr um exemplo, janeiro de 2005. A TR foi de 0,5%. Sim. E o INPC, 1%. Então, houve a correção de 0,5%, aí a diferença, É mais 0,5%. mais 0,5%. Só que trazido de lá até Sim, hoje. aí Corrigido. aquela correção lá Aham. naquele mês traz a correção até a data do cálculo, Sim. entendeu? E aí você somando cada mês, um mês é R$10, outro mês 10. Você vai somando e traz a correção, dá um Eu volume lembro que grande. Na época que a gente começou a reunir essas documentações, tinha alguns estudos matemáticos falando que chegava a 97%, né, a diferença de Sim. pegasse todo o período e trouxesse até aquele momento atualizado, né? Sim. Até aquele momento. Até né? aquele Então, momento. quer dizer, isso em 2013, a gente já está em Sim. 2022. Então, o mesmo valor hoje já não seria 97%, já Sim. ultrapassou 100%, Sim, né? sim. Porque a gente tem juros todos os meses, Com são certeza. juros sobre juros, Juro. né? Sim. Sim. Sobre o valor Vai uma antigo correção. atualizado, Isso mesmo. E nunca tem que pensar e falar, pessoal, nunca é tarde, entre. É o momento, vai atrás. Muitas das vezes a gente sabe, tem uns, eu não entrei com o FGTS, às vezes me dá seu nome, eu vou lá e olho, às vezes já entrou com outro advogado, às vezes nem lembra mais. Quer dizer, eles estão tentando deixar cair no faz bastante esquecimento, tempo. mas a gente está sempre lembrando, né? Lá em cima eles podem estar esquecendo, nós aqui embaixo não, tem muita gente para lembrar. E tem uma discussão também sobre a prescrição quanto à entrada dessas ações, né? Sim. Vocês Tem falam entendimento que era até 2014. Isso. Porém, com a decisão do STJ,
não ficou delimitado. Sobrestou todos os feitos. Sendo assim, o entendimento é que pode ser ajuizada a ação para rever essa correção até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente hoje tem 2 entendimentos, né? Sim. Esse da possibilidade e de alguns que pensam que já prescreveu. Então, na dúvida, é cobrar, né? Sim. Na dúvida é cobrar, porque se amanhã falar que você poderia e você não entrou... Não entrou, então perde. O não já tem. É. Então, se você ajuizando a ação, na hora que vier a decisão do Supremo, ela vai dar o efeito, se vale com essa ação ajuizada recentemente ou não. Sim. Hoje a gente tem aqui uma ação coletiva também, né? Que já está aguardando o julgamento. Sim. Então, quer dizer, se o cara pertence ao mesmo setor econômico, Sim. ele nem precisa ajuizar uma ação. Não. Sim. Ele só integra o rol desses representados. Sim, né? Sim, isso mesmo. Então seria só trazer a documentação dele, assinar contrato, procuração, né? Mas ele já pegaria o processo na fase em que está, né? Na fase que está. Não estaria iniciando um novo processo, né? Isso, trata-se de um ajuizamento da ação, e sim o cumprimento de sentença dessa ação coletiva da qual ele faz parte. Isso se deve a você. Foi muito feliz na hora que Deus te iluminou que você entrou com essa ação coletiva. Muitos sindicatos não entraram. Muitos não representaram. E se tivesse todos representando a categoria, mesmo que a pessoa perdesse, ele estava garantido, igual você fez. Sim. Então, você fez o seu papel. Pode ter certeza disso. Você foi lá, aquela coletiva, ela vai garantir. Muitos aí que às vezes não tá com ação individualizada, né, Torcá? Uhum. E a partir desse momento que, como você deu o maior passo à frente para ajudar, pensando lá na frente, né? Quer dizer. Sim, já no grupo todo. Já no grupo todo. Então isso aí. O pessoal que é do Citicon tá garantido, sinceramente. Eu acho que assim, a principal vantagem dela é essa capacidade de representar todos, independente do nome de quem está entrando ali naquele momento, né, na justiça. Sim. Quem está entrando é o sindicato, né? Isso aí. Então ele representa uma categoria econômica. Então esse número, até o julgamento, ele pode variar o tanto que for, né? Tanto pode ser representando 10, 20, ou pode chegar lá representando 1.000 ou 1.500 trabalhadores. Correto. 2.000, né? Eu gostaria de falar que é uma pena que o Sindicom só pertence ao município de Itaú de Minas, né? Exatamente. Quer dizer, então, quer dizer, o pessoal de Itaú que trabalha nessas áreas todas aí estão garantidos, né? E Sim. Itaú tem o perfil industrial. Industrial. Né? Então eles estão garantidos por causa. Agora, infelizmente, algum eu não conheço. Eu estou falando, eu mesmo não conheço. Eu sei que tem vários sindicatos. Muitas vezes o sindicato fala, não, eu vou entrar, isso é individual. Mas assim, esse seu papel eu achei super interessante, importante, quando na época você e o Caio discutiu, né? Sim. Trouxe, a gente reuniu ali e fez isso aí. Achei importantíssimo. Para a categoria aqui do sindicato, foi excelente. Excelente. Porque imagina só, hoje, se a gente estiver representando aí uns 550 trabalhadores, na hora que vem uma decisão, ela já aplica 550 de uma vez, né? Sim. Se fosse 550 ações individuais, sim. Cada ação teria, às vezes, poderia ter uma tratativa diferente. Diferente, sim. Um recurso, o outro sem recurso. Isso. Um prazo. Mas eu acredito que aqui você é capaz que vai abranger de mais de 1.000 a 2.000 pessoas aí nesse termo. Sim, sim. Eu acredito sim, por causa das... Mas ainda tem muita gente que não entrou com a ação. Sim, sim. Muita gente que nem sabe que tem direito de cobrar isso. Porque quais são os requisitos para a pessoa ter direito? Carteira assinada. Sim. E ter trabalhado entre 99 e 2013. Só. Com carteira assinada. Só isso. Se você trabalhou dentro desse período com carteira assinada entre janeiro de 99 a dezembro de 2013, você já tem o direito. Porque a empresa depositou fundo de garantia e a Caixa fez a correção, a atualização disso. É muito importante, Robson, o extrato de FGTS, porque nele vai ter a confirmação dos depósitos que a empresa fez em cada mês.
nesse período. Você até entrou num ponto interessante para a gente falar aqui. Quais que são os requisitos, por exemplo, para a pessoa entrar com uma ação individual ou integrar a nossa ação coletiva? Né, que basicamente os documentos que ela precisa são os mesmos. Né? Sim. Se ela for procurar um advogado para entrar com uma ação individual, porque às vezes um outro setor econômico, às vezes tem uma outra cidade, né? Ou você fala assim, não, eu sou de Itaú de Minas, ou então eu moro em Passo, mas trabalho em empresas de Itaú de Minas, né? Sim. E poderia ser representado pelo Citicom e nessa ação coletiva, né? Quais são esses documentos que essas pessoas precisam ter para ou entrar com uma ação própria ou entrar na coletiva? Os documentos são os mesmos? Sim, os documentos são os mesmos. RG, CPF, comprovante de endereço. Os documentos pessoais, comprovante de correto. Dele. Sim. Os extratos do FGTS. Que ele vai conseguir onde? Vai conseguir na Caixa Federal. É só ir lá e pedir, né? Só ir na Caixa Federal e pedir o extrato do período de janeiro de 1999 até dezembro de 2013. Isso. Ao pessoal que está na coletiva, não sei se até o Caio concorda ou não, eu acredito que como ela... Quero, mas um cafezinho seu tá bom. Eu nem pus açúcar, tá tão bom. Eu não sei até se o Caio concorda ou não, mas o que acontece? Como elas, por enquanto ela é coletiva, não vai ser individualizada no momento. Nós temos que aguardar o julgamento dela para depois fazer a individualização por cada aí fazer o cumprimento de sentença individual. Isso, individual. Então eles ainda tá dentro do prazo, tá dentro do tempo ainda, porque ela não foi julgada. A partir do momento que ela foi julgada, agora com esse aparelho seu de comunicação aqui, Sim. Rapidinho, acho que você amanhã venha manifestar, venha mesmo aqui no ar, né, cara? Sim, hoje a gente já tem quase 3 mil amigos no Face, então sim, para aí divulgar uma informação, consegue multiplicar. Multiplicar e demonstrar. Isso eu tô falando a nível da cidade do Itaú, que pertence ao Citicom. É muito importante. A gente acredita que tem... Eu acredito, né, até conversamos, né, Caio, você também, o Robson, que eu acredito que tem de 1.000, 1.500 até 2.000, porque tem as empreiteiras, tudo, né? Sim. Então é importante esses documentos que eu citei, que são os documentos pessoais, comprovante de endereço, carteira de motorista, carteira de motorista, comprovante de endereço, a própria CTPS mais atualizada, a carteira de trabalho, ela é um documento de identidade, porque ela contém foto. Sim. Então ela serve também. Os extratos de FGTS são fundamentais. Ele vai conseguir na Caixa. Vai conseguir na Caixa Federal, e em qualquer agência. Tem como imprimir na internet, né? Tem muitos que tem. Tem uns aplicativos aí. Sim. Você consegue acessar a conta do fundo de garantia. Tem muitos que tem. Isso. Houve um avanço aí. Se dificuldade, ela pode ir direto na Caixa e pedir, né? Sim, isso mesmo, Robson. Né, Lélis? O Lélis pediu outro dia. É verdade. Foi só pra pegar no seu pé, Lélis. Ele tá de sacanagem comigo, porque hoje eu tô super sem voz. Mas foi isso mesmo. Só fui lá na Caixa, não demorou nem 2 minutos. Foi rapidinho. Sim. Bom demais. A experiência recente. Pronto. Tá recente. E também, aí, a diferenciação cartão do PIS, né? O PIS também, o número do PIS é importante. É importantíssimo. O trabalhador é o PIS, gente. É o PIS. E daí, quem não se encaixa na categoria do sindicato, na coletiva, né? Sim. Quem não se encaixa, ele pode entrar com ação individual. Isso. Ou procurar, fala, né? Sim. Ou qualquer outro advogado que ele quiser. O advogado de confiança dele, dessa pessoa. Aí, tá? Júlio Pereira foi meu professor, a gente trabalhou junto, ele falava que advogado é igual médico. Você tem que confiar. Confiança, Se sim. não confiar, não adianta você contratar. Né? Não adianta. Isso mesmo. O advogado, ele transmite a confiança para o cliente passa a causa para ele. O significado de advogado é trazer para si. Ou seja, aquele problema, aquela coisa que precisa ser resolvida, a pessoa não tem essa capacidade técnica para resolver, o advogado traz para si para solucionar o problema para o cliente. Abraça o problema. Abraça o problema. Sim.
Só para salientar aí, para fazer um adendo aqui, dos clientes que pertencem ao Citicom, a própria pessoa tem que trazer, porque ele vai ter que tem que assinar uma procuração para dar o poder, para poder receber para ele. Sim. Mesmo que a coletiva existe, mas Tem o contrato, tem um contrato, tem tudo que ele vai assinar, né? que ele vai assinar para... Isso aí na Então, fase de cumprimento de sentença. Isso. Então não, Mas não a gente já recolhe hoje quando pega a documentação. Sim. pode recolher. Pode sim, já pode. recolhe Porque já para deixa tudo pronto. tudo daí. pronto para o Eu cumprimento de acredito sentença. que já tem alguns aqui, que teve alguns que a gente não entrou com a ação, que ele pertencia à categoria. Nós até não deixamos de entrar na individual, né? Sim. Falou, não, nós vamos entrar com a Ele veio pra coletiva. fazer Ele individual Foi. e ele encaixava na no perfil da coletiva. coletiva. Aí que vocês falaram, não vamos entrar com a ação dele não, porque ele jogando na coletiva, julga todo mundo, para ele até melhor. Sim. Que ele já entra na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, dos cálculos e para receber. Exatamente. Às vezes também tem gente que fica preocupada e me pergunta na rua assim, como é que eu vou saber que deu certo, que vão pagar, né? Como nós falamos no começo, é uma ação de repercussão geral. Ou seja, ela vai ser noticiada no país todo. Inteiro, né? Assim que houver a decisão, até antes, quando marcar o julgamento, já a Novamente. imprensa vai dar ênfase total a isso, pode ter certeza. Então, todo mundo vai ficar sabendo. Por isso, é chamado tema de repercussão geral, porque ela reflete no país todo. E nesse caso, sim, iguais, né? Isso, e nesse caso, nessas correções do Fundo de Garantia, que é praticamente de todos os trabalhadores do Brasil que trabalharam com carteira assinada. Então, resumidamente, então, a ação não é contra seu patrão. Não, De maneira A alguma. ação é contra contra Caixa. a Caixa Federal. Quem tem direito? Todo mundo que trabalhou com carteira assinada desde janeiro de 99 até dezembro de 2013. Sim. Pode ser o período todo ou um período curto. O período. Exatamente, ou algum mês, dessa faixa, né? Sim. Outra coisa importante, ainda dá tempo de entrar com a ação. Sim. Quem não entrou. Né? Igual a gente aqui tem uma coletiva, tem pessoas que encaixam nesse perfil, né, da coletiva, que faz parte do setor econômico, né, que o sindicato representa, então ele pode integrar, mas quem não faz parte pode entrar com uma ação individual. Ainda dá tempo. Sim. Né? É só reunir os documentos que a gente acabou de falar, que é o quê? Seu documento de identificação, RG, CPF ou carteira de motorista, carteira de trabalho. Né, o PIS, extrato do fundo de garantia que vai pedir junto à Caixa e o número do PIS. Sim. Com essas informações, você tem todo o histórico de dados necessários para que amanhã seja calculado quanto você tem direito de receber. Sim, né? Isso mesmo. E, Robson, tem uma coisa aqui. Nesse intervalo, pode vir a falecer. Você sabe, pode... Sim, já são 9 anos, né? né? Mesmo que a pessoa, o trabalhador tenha falecido, os herdeiros dele vão receber o resultado do processo. Sim. Isso. Mesma coisa. Aí, no caso também, que seja entrado, assim, a pessoa vem e entra o mais rápido possível, que quanto maior o processo estiver lá para ser julgado... Aconteceu um caso também lá com a gente. Teve muitos julgados da Justiça Federal lá de Paz, da subseção. Eles julgou baseado no STJ. Isso. Só que caiu negando. Né? O que acontece? A gente nem entrou novamente, porque está aguardando o STF, porque ele já estava lá dentro do andamento do processual. Julgou. O processo... Muitos recorreram, tá com recurso, uns nem recorreram, falaram, não precisa recorrer, porque vai ter que entrar de novo e vai ter que coisa julgada. Coisa julgada, né, sim. Então, a gente estamos aguardando isso aí também. Sabemos que muitas das vezes a pessoa tá recebendo um dinheiro que vai receber ao longo do tempo, são seus filhos que vão usufruir, seus netos, mas é um direito dele. Ele tem que lembrar que aquilo lá é um direito dele. Sim. Tá? Ele tem que mover, né? Ele tem Sim. que acionar a justiça de alguma forma e deixar rolar, né? Sim. Deixar acontecer, né? Se não acionar a justiça, não vai ver. Não vai ver. Nunca.
Não vai saber se tinha ou não, né? Ah, outra coisa importante. Tem gente que tem dúvida porque se tem direito ou não, porque já sacou o fundo de garantia para comprar a casa própria. Né? Então, às vezes, olha lá, o fundo de garantia era 100 mil. Aí tirei o dinheiro para comprar a casa própria, hoje está lá em R$2.000. Aí fala assim, não vou entrar com a ação porque não tem nada lá. Aí, igual nós falamos, naquele mês que ele recebeu o que foi depositado, o que a empresa, o empregador depositou o fundo de garantia, naquela correção, mesmo que ele tenha sacado agora, 2, 3, 5 anos atrás, havia o direito daquela correção lá no mês anterior, no mês que foi depositado. Exatamente, então, era do saldo. Do saldo existente, né? Sim. A gente toma como exemplo, se a ação já tivesse sido julgada, ele levantou o FGTS em 2015. E em 2014, houve o julgamento e houve o pagamento. Então, sim, pensa desse jeito. O direito está lá, porque é daquela correção lá atrás. E não da agora. Teria que ter o dinheiro agora para corrigir lá atrás. Não. É daquele crédito lá de tal ano. Exatamente. Tal mês. Então, quer dizer, se na época tinha o dinheiro lá e hoje não tem porque foi sacado para comprar a casa, não tem problema hoje o saldo dele não tá o real. Não. Porque ele já sacou. Mas a questão é, durante aquele período, quanto tinha de saldo? Aquela correção foi desatualizada. Isso. Foi feita de forma indevida, né? Foi menor do que ele deveria ser. Então, mesmo não tendo saldo lá hoje, porque ele gastou para comprar a casa dele, ele tem direito à correção. Aquela correção lá atrás. Mesmo que a pessoa tenha pedido conta, tenha sido demitido, que saiu da empresa, sim, mesmo que tenha aposentado. Aposentei, saquei meu fundo garantido. Não. Continua o direito. Saquei, não tem direito, né? Tem o direito. Tem o direito. Tem lá, os direitos existem. É dentro desse daquele período lá. Não, se ele tem, independente dele ter ou não o dinheiro hoje. Você vê que a gente fala a princípio o que é o problema e o que é o direito. A princípio está muito simples, mas vão surgindo muitas dúvidas. E deve ter um monte de dúvida que a gente não está falando aqui. Não. O pessoal ainda tem. Se tiver alguém aí na live quiser colocar a dúvida, né, a pergunta aí, sim, estamos fica aqui. à vontade. Se aparecer depois, às vezes, perguntas que não vieram na live, a gente também responde nas respostas aí dos questionamentos. Né? O que foram feitos durante a live, eles apagam na hora que termina a live. Mas os que foram feitos durante a reprise, né, eles vão ficar lá gravados. Sim. Então, esses aí, dependendo as perguntas, se elas não foram respondidas aqui no nosso bate-papo, a gente pode responder elas depois lá. Eu e o Dr. Caio estamos à disposição. Nós estamos à disposição para responder. Elas servem para a gente também, porque na hora que for conversar com outras pessoas, você já sabe. Já sabe as informações, sim. Realmente. Perguntando, né? Mas essa questão do aposentado é uma questão muito importante, né? Sim. Porque a gente tem um perfil de trabalhador, por exemplo, aqui em Itaú, muita gente aposentou no final de 90, começo de 2000, que está aí vivendo a vida, trabalhando, curtindo seu ranchinho, curtindo os netos, e às vezes acha que não tem direito. Não tem o direito, né? Sim, tem. Nossa, dos meninos estão trabalhando hoje, né? Não tem nada a ver. Tem o direito, é do período de 1999 até 2013. Gente, o que eu sei que a pessoa está preocupada se está tirando da empresa. Só para vocês terem uma noção. Dr. Robson, de verdade, a Caixa não vai ter um pingo de prejuízo em pagar isso aí do pessoal. O que ela já ganhou e o que ela ganha em cima disso aí, nos imóveis que ela... Fora que eu falei, tem um cheque especial que é 9%. Tem empréstimo que é 5%. Esse dinheiro não é um movimento de dentro da Caixa. O maior movimento que existe lá é do fundo de garantia. Ela paga TR mais 3% no ano, né? Que é menor do que os juros que ela cobra por mês, né? Nenhum cheque especial. Dinheiro, né? Então, quer dizer, até o final do ano ela já ganhou 12 vezes mais. Dinheiro. Rende menos que a poupança. Rende menos que a poupança. É um dinheiro. Todo mês cai lá. Tem também, tem os casos, tem o caso da aposentadoria, que o cara aposenta por idade ou aposenta por tempo de contribuição. E tem aquele que aposenta por invalidez. Aqui, por doença, né? O pessoal fala doença com invalidez.
muitas das vezes eles não estão liberando o valor. A gente até está vendo isso aí, do fundo de garantia. Mas, muitas das vezes o pessoal está movendo a ação para liberar a liberação. Aí tem conseguido. Tem conseguido. Sim. Então, isso é a parte do fundo de garantia. Eu sei que não tem nada a ver, eles mas só... não querem liberar o dinheiro do fundo de garantia de forma alguma. Não, porque eles trabalhando com o dinheiro... É o dinheiro lá na conta, né? Sim. Só para vocês terem uma noção, um dia eu estava olhando o balanço da Caixa, ela não separa. Isso aqui é fundo, isso aqui é lucro disso, daquilo. Não, é o bolo. Ela joga no bolo. Vocês imaginem o que é de fundo de garantia, que é jogado no bolo. Cria linha de crédito para eles, né? Uhum. Sim. Para eles poder levantar mais dinheiro. Né? Porque eles falam, eu movimento X milhões ou bilhões aí em tanto tempo. Né? Tá todo mundo lá. Por isso que quer fazer hora com o dinheiro, né? Isso mesmo. Engraçado, esses dias eu tava lá na Caixa para receber um RPV e vinha na fila lá, o pessoal na fila, né? Tem hora que eles atendem até mal. O povo da Caixa tinha que pensar, né? Falar assim, peraí, eu tenho que atender bem ele. Quem tá me dando o emprego aqui é ele, é esse trabalhador que faz o depósito do fundo de garantia, essa pessoa que está fazendo esses pagamentos aqui é que está me garantindo o meu emprego aqui. Quem então, deveria servidor, né? É servidor. Servidor. E se ele tem que servir quanto mais melhor, tem que tratar bem. O que está lá pegando R$20, o que está pegando 2 milhões ou 20 milhões, o tratamento é a mesma coisa. Muito das vezes, quem dá lucro é aquele pequeno que dá um maior lucro. Isso a gente já viu. Igual as pequenas empresas. Você sabe que é o que dá mais emprego, é o que dá mais lucro no país. Mesma coisa é a respeito do fundo de garantia também. Infelizmente tem esse tratamento aí que a gente às vezes não concorda. E se você brigar, eles põem você lá no final da fila, mesma coisa que... Tipo assim, né? Fica pior ainda, né? Pior é o seu que você reclamou, né? Você reclamou. Tem 1000 aí, só você reclamou, então você vai ficar pra lá. Dá um chá de cadeira, vai ser atendido por último. Ótimo aí. Já deram quanto tempo de live aí, Lelis? Deu 1 hora. Já temos 1 hora. 57. Tem alguma pergunta? Não tem pergunta, né? É um assunto meio técnico, né? Isso aí vai vir com o tempo. Eu queria dar uma nota fora, dentro Fica à vontade, né, aí. Do assunto, que é só porque, com certeza, alguém agora ou depois vai assistir. Sim. E vai ficar, talvez, com essa dúvida. Mesmo, vamos dizer assim, para muitos, já tendo sido esclarecida. A pessoa que é um MEI, por exemplo, né, um microempreendedor individual, ou que é autônomo, ou, de repente, outro tipo de forma de contribuição, né? Eu gostaria que vocês elucidassem essa questão. É quem trabalhou com carteira registrada, né? Sim. E vamos dizer assim, se contribuiu com a Caixa através do MEI, como é que fica? Não tem direito. O MEI é o microempreendedor. Microempreendedor. É como fosse assim, um patrão, né? Esse foi criado. Que existe o quê? A microempresa, a empresa de pequeno porte. O MEI, a criação... quero pôr um golinho que tá bom o seu café, viu? O que acontece com o MEI? O MEI foi para sair da informalidade. O recolhimento abaixo, tipo R$56, que o MEI recolhe, né? Com valores até hoje, parece que até... Para Previdência, né? Para Previdência, até 10 mil. Então, não para o fundo de garantia. Com relação ao fundo de garantia... Aí talvez a pergunta dele até vai... A pessoa fala, não, eu era empregado na época. Hoje eu tenho uma empresa no meu nome. Eu tenho um MEI. Não, mesma coisa. Ele não é empregado hoje, mas na época ele era. Naquele período ele era empregado. Gente, vocês não podem esquecer. 1999 a 2013. Vocês teve carteira assinada, acabou. Sim. Não importa se hoje... Não importa o regime de hoje que vocês estão trabalhando. Tem muita gente... que eu vejo assim que às vezes tem uma pequena empresa, é muito comum, e às vezes coloca lá a esposa, ou a mãe como funcionário, filho, carteira anotada, também é dono da empresa.
mas ele tá com a carteira anotada, tá tendo depósito de fundo de garantia? Sim. Tem o direito. direito a estar no processo, Sim. a receber. É. Sim. Né? O MEI, ele surgiu faz pouco tempo, né? O MEI faz uns 8 ou 10 anos para cá. Já estava fugindo dessa parte do fundo de garantia, né? Porque o fundo de garantia, eu não sei qual era o presidente na época, não sei se era o Lula, não sei se era a Dilma, não lembro. Há 10 anos atrás eu acho que era o Lula. O Lula, 2012, né? Não, a Dilma, né? Dilma. Dilma. Surgiu. Acho que o MEI foi ela que criou. Crise, né? Foi. Eu lembro. Acho que o MEI até na época foi dela, foi criado, né? Foi que criaram o MEI. Então, na realidade, agora ele perguntou do MEI. O MEI é só isso, ele não tem recolhimento. Ele só tem recolhimento do fundo de garantia quando ele tem um funcionário. E o MEI só pode registrar um funcionário com um salário mínimo. Uhum. Então, eu acredito que nesse período lá do FGTS não vai existir. Pro dono, né? Pro dono. MEI, não. Pro Mas MEI, se não. ele tiver o empregado Sim. registrado, né? Que foi às vezes esposa ou filho ou qualquer O que outro for, que for, é empregado. esse vai ter direito. Sim, vai ter. Se tiver na época lá, sim. É só fazer o raciocínio assim. Trabalhei com carteira assinada. Isso. Ou tive carteira assinada nesse período. Então, carteira de trabalho assinada, deve haver o depósito correspondente a cada mês. Isso é importante, às vezes, também a gente ressaltar aqui, que às vezes a gente está falando muito bem específico a carteira anotada. Por quê? Pode ter pedido a carteira, né? Não importa se às vezes você fala assim, trabalhei como empregado, mas não tive a Sim. carteira anotada. Direito você teria se tivesse sido anotada, se tivesse sido pago fundo de garantia, recolhido pela empresa. Exatamente, aí a Caixa corrigiu a menor do que deveria. Sim. Agora, se eu tenho condição de empregado naquele período, mas não tive a carteira anotada, eu não vou receber. Não. Porque não teve o Caixa. depósito. Isso mesmo. E mesmo assim que houve uma ação trabalhista naquele tempo. Isso aí vai ter muita mudança, né, Caio? Sim. Nós tivemos agora uma ação coletiva, até o Bruno lá faz parte do sindicato dos motoristas. Uhum. E a gente entra com a ação coletiva do sindicato contra a usina, porque ela, desde 2008, que ela não estava recolhendo. A usina Itaiquara, ela não Itaiquara. recolheu. Não recolheu. Então, esse trabalhador, funcionário da usina, que tem carteira anotada, que deveria estar recebendo essa diferença, a hora que for levantar os extratos dele e mostrar que, olha, de 2008 em diante, a usina não houve pagou depósito. pra ele, Não tem direito. depositou o fundo de garantia dele, ele vai ganhar só até 2008. Vai A partir do O momento que vai a estar empresa depositado. não depositou, Sim. daquele lá Infelizmente. ele não vai ganhar. É só Não do dinheiro tem. que chegou na caixa. Não sei se amanhã vai abrir alguma exceção de... Não sei, se aí amanhã vamos... Se vai ter que... dar dinheiro no Brasil... Vamos supor que amanhã aconteça alguma coisa, vai ter que repercutir essa ação, porque o STF vai julgar Sim. contra a empresa. Porque quem deixou de fazer o recolhimento naquele período foi a empresa. Ela não cumpriu o papel dela, diferente das outras que cumpriu o Mas de papel toda dela. forma, pela lei, ele teria só 2 anos, né? Do fim do 2 contrato para acionar a empresa. Para acionar a Sim. empresa, ou seja, já passou. É. E esse dinheiro do acerto não passaria dentro Não, da caixa, iria não. direto na mão direto dele. na mão dele, sim. Então, desse dinheiro não tem como a caixa corrigir. Não, isso aí não. Mesmo que ele recebeu o fundo inteiro correto, Aham. mas ali na empresa pagando direto na mão dele. Não passou pelo banco. Não passou no banco, então não tem como esse... ele ter acionar. aplicado juros Sim. indevidos. Isso É mesmo. menor do que deveria. Aham. Às vezes pode haver alguma pergunta. Fala, Robson, Correção monetária, né? Nem é juro. Correção monetária. eu perdi a carteira. Não tem problema. Sim. Perdeu a carteira. Não tem erro. Perdi, porque O tem extrato muito... vai mostrar, né? O extrato, O extrato vai lá que vai- com o nome, o CPF lá na caixa e puxa o extrato dele. O extrato vai estar Hoje- indicando mês a mês os depósitos. Hoje não tem carteira, hoje é tudo digital. Você nem... Carteira, a pessoa só vê no aplicativo. Não é verdade? Bom demais. Né? É isso aí que... Mas... Queria agradecer, então, a presença de vocês hoje aqui. Deixar a palavra aberta para que, se quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto, passar os contatos do escritório, quem quiser entrar em contato, né? Ou para entrar na coletiva, ou para entrar na individual, né? Fica à vontade aí. Você quer falar primeiro? Depois? Pode falar. Pode. Bom,
eu gostaria de falar, Robson, primeiramente, que muitas das vezes a maior parte do pessoal do Citicom mora aqui. Sim. Aí gostaria de ver com você se você disponibiliza para o pessoal trazer aqui, marcar uns horários, ver com o pessoal. Sim, não, isso aí trazer tá, aqui, tá né? à vontade, é. Então. E fornecer essa documentação, né, Caio? Sim, e depois importante trazer a igual documentação. antes estava acontecendo, tinha a Nena aqui, ela colhia as assinaturas e mandava, a gente movia as ações de lá. Que a gente tocava uma ação para quem era do Citicom e para quem não era do Isso. Citicom também. Sim, Muitas ações é. temos lá daqui. Porque às vezes o cara tá aqui na cidade, mas não tá aqui no setor econômico, né? Que o sindicato representa, mas ele faz individual com vocês, né? E usa o sindicato como um intermédio. Foi, na época. Gostaria até de agradecer essas pessoas que confiaram na gente, confiou em você também, que tá junto com a gente lá, no Caio, ao Bruno, né? Que teve essa confiança, né, de dar desse serviço para a gente poder prestar para nós foi muito importante. Mas eu queria só agradecer essa oportunidade que você nos deu. Queria pedir desculpa aí, gente, por estar fanho por causa do resfriado. Às vezes muita gente não entendeu as palavras, né? Eu estou à disposição também. Eu tenho meu celular é 35 999 54 5706. Só pôr lá meu nome, Baltazar Silvano, que aparece lá. E eu estou às ordens aí. O que vocês precisarem, estamos às ordens. Pode mandar pergunta, que depois o Dr. Robson passa, a gente respondemos. E alguma coisa que precisar, a gente souber mais informações depois, vamos trazer aqui para você. Sim, vamos marcar, né, outras vezes para gente conversar. Mas não só sobre esse tema, né? Não, sobre outros também. Tem outros temas, né? O pessoal tem dúvida, né? Podcast, né? Vamos conversar. Vamos conversar, né? Passa a palavra do Dr. Caio agora. Obrigado. Quero agradecer o Robson por abrir aí esse espaço para a gente poder mais uma vez contribuir aí com o pessoal aí do sindicato, tá? Espero ter colaborado com as dúvidas e nos colocamos à disposição para os demais esclarecimentos sobre esse assunto e outros também. Sim. E o meu telefone é 35 9951 0047. Tem o WhatsApp e tem o Telegram também. Tá? O pessoal quiser entrar em contato direto sobre essas dúvidas aí do FGTS, nós estamos à disposição. Só fazendo um adendo, agradecer, não sei se você é chamado de técnico, você é técnico de som, né? Imagina, eu que agradeço. Agradeço aí. Obrigado, Lelis. Está nos ajudando aqui, né? E pertinentemente fez algumas perguntas, né, Robson, que foi de repercussão, né? Ajudou muito, tá? Mas é só agradecer vocês a oportunidade. Estamos inteiro dispor, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês reservarem um tempo na agenda de vocês, né, para vir aqui e a gente conversar sobre esses temas, né, que são de grande relevância aí para a sociedade toda, né? Não só para Itaú, mas é nacional, né? O tema é nacional. Bom do podcast, de estar na estrutura da internet, é que esse tema aqui vai ajudar qualquer um que estiver em qualquer canto do país, né? Mas não é só o podcast, tem o Spot Life mesmo? Spotify. Vai ser vídeo, né, no YouTube, né? E o áudio também vai para o Spotify, vai para o Google Podcast, Deezer, né? Então vai conseguir atingir muitas pessoas. Sim. Né? Pessoal, estamos às ordens. É isso aí. Eu queria agradecer, então, finalmente aqui os patrocinadores que estão patrocinando aí essa iniciativa, né? Que estão acreditando no projeto. Cervejaria Artesanal Golart, 359-9253-1484. Casa das Cortinas, 359-9204-2266. Bateras Beach Passos, 359-9922-6060. Cabana Pizzaria, 359-9115-4139. 3536-1616. Adams Hamburgueria, 359-9228-3974. Pousada Restaurante Recanto das Águas, Pesqueiro do Zé. Mercearia do Caçapa, 35-3536-2301. Adega do Lucão, 359-9751-0551. Instagram, Disque Lucão com C, 0123.
e pedir mais uma vez quem está nos vendo compartilhar o vídeo com os colegas, se inscrever no canal e deixar seu like. E pode fazer abaixo as perguntas que quiserem, que as que não estiverem respondidas no vídeo a gente vai depois respondê-las. Tá joia? Muito obrigado e até um próximo programa.